O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, disse que está comprometido em esclarecer as últimas acusações feitas contra ele. Recentemente, o ministro recebeu diárias do governo federal por dias em que ele não tinha agenda de trabalho, nem em São Paulo, nem em São Luís, não tinha agenda de trabalho fora de Brasília. Ele também já usou um avião da FAB para um compromisso particular, foi um leilão de cavalos. Ele é acusado de usar dinheiro das emendas de relator para fazer aquela estrada, para asfaltar uma estrada que dá acesso a fazendas dele, da família dele, acho que no total são 8 fazendas, e também é acusado de esconder bens do TSE. Constantino, a gente tem esse problema, né? A imprensa, de um modo geral, ela fez questão nesses últimos 4 anos, nos 4 anos do governo Bolsonaro, de diminuir ou de ignorar tudo que houve de avanço, todas as qualidades. E um avanço que a gente teve no governo Bolsonaro foi, sem dúvida, primeiro a redução de número de ministérios. No início eram 22, depois fomos a 23, mas daria para ser menos ainda. E não houve loteamento, né? Não houve distribuição política. E agora a questão é essa, o Juscelino Filho é ali da parte que coube à União Brasil para montar a base do governo no Congresso Nacional. Então é inevitável que nesse troca-troca aí aconteça algo desse nível, né? Tudo bem que se tivesse alguém ali da bancada do PT não estaria muito diferente, mas o Juscelino está acumulando acusações contra ele, está sempre querendo esclarecer, aparentemente, mas não tem muito o que dizer, né? Parece que a Miriam Leitão não soube ainda desses problemas do ministro ou daquela outra ministra, né, que é muito próximo de milicianos. Então, isso aí mostra esse duplo padrão da imprensa. E o Lula, o presidente, dizendo, né, se não conseguir explicar, vai sair. Né? É tudo uma palhaçada. Agora, era previsível, Lacombe, porque o PT, e eu disse isso muito antes e vou repetir sempre, o PT não é exatamente um partido político, é uma organização criminosa, né, com áreas de política e que não tem aliados, tem comparsas. Não tem um projeto de nação, tem um projeto de poder. E esse projeto de poder visa a pilhagem da coisa pública, a divisão do butim. Então o PT atraiu isso aí, gente que queria participar desse esquema. E aí, para isso, assinaram cartinha em nome da democracia, demonizaram Bolsonaro, se recusaram, com a ajuda da imprensa, a enxergar qualquer virtude do governo, entre elas, e foram várias, ministérios técnicos, né, sem ser feudo partidário, e agora estamos vendo o resultado. Agora, é sempre a mesma pergunta hipotética, né? E se fosse o presidente Bolsonaro? A gente sabe qual seria a reação. O ministro Juscelino Filho dá uma balançada e a Janja ganha um posto no governo. Ela agora já tem uma desculpa para frequentar os eventos oficiais com o Lula. A Janja vai ocupar oficialmente um cargo no Gabinete de Assuntos Estratégicos em Políticas Públicas. Ela não vai ter salário, mas terá 4 assessores remunerados à sua disposição. E vão tentar nos convencer de que você sair de 23 ministérios para 37 não vai ter aumento de gasto. E vão tentar nos convencer de que a Janja não tem salário, mas os 4 assessores dela são realocados. Ou seja, é aquela história, tem dinheiro, tem sempre dinheiro. E outra qualidade, outro avanço que a gente teve, Ana, com o governo Bolsonaro, foi o primeiro governo da história a diminuir os gastos com funcionários públicos federais. Reduziu o número de funcionários, digitalizou o governo de uma maneira que a gente não tinha visto, nunca tinha acontecido isso. O governo brasileiro está entre os governos mais digitalizados do mundo, que é algo incrível, né? E a gente sabe quem mais contrata, quem mais aumenta, né, a máquina pública, quem mais contrata funcionário público, infelizmente, historicamente, sempre foi o PT. Então a gente deve ter, mais uma vez, aumento do funcionalismo, aumento de gasto público, Ana. Esses 4 funcionários, eles não vêm sozinhos, nem esse cargo dela não remunerado, porque esse cargo dela também tem os 4 funcionários, tem o carro blindado para deslocar a primeira-dama para baixo e para cima, tem os seguranças, tem combustível, tem o aparato todo para os lugares, né, onde ela chegar. Agora, um cargo desse, ela quer aparecer mesmo, né? Você não tem... O Augusto fez 2 textos maravilhosos na Oeste sobre as primeiras damas do Brasil.
E é inacreditável, assim, a diferença, né? Janja quer aparecer, só está faltando mesmo a melancia no pescoço. Uma foto oficial entre o Lula e o Joe Biden, tá ela ali no meio. Reunião ministerial, ela tá ali no meio. Carnaval, ali, né, querendo, achando o máximo aquela dancinha, todo mundo em cima dela. Agora, curiosamente, para sobrevoar o litoral norte de São Paulo, logo após as tragédias, né, das chuvas do litoral de São Paulo, ela não estava no helicóptero do marido, havia acho que 9, 10 ministros ali, ela não estava. Né? Outras autoridades foram até o local, ela também não apareceu para ajudar, fez um tweet rapidinho, provavelmente um tweet que a assessoria deve ter falado, dona primeira-dama, tem que fazer um tweetinho aqui, porque senão vai pegar mal a senhora com a sandália de R$ 5.000 e dançando no carnaval sem falar nada. Ou seja, é uma primeira-dama que de primeira-dama não tem nada, nós temos lugar de fala, né, Fabi? Então não tem postura de primeira-dama, não tem roupagem de primeira-dama, e agora nós, manés, vamos pagar aí o aparato para a dona primeira-dama continuar aí no seu tour de aparição. Fabi, fecha essa pauta número 4 com você, pauta JJ, Juscelino e Janja. Bom, Ana, como mulher aqui, eu digo que ela combina certinho, né, com quem é o nobríssimo maride, né, que ela é casada. Não deixa a desejar em nada. E a questão do Juscelino, veja só como o PT chega à hipocrisia que não tem igual, né? Ele não pode, o Lula não pode, nem com tudo isso de escândalo, de envolvimento de corrupção, coisas para serem investigadas, ele não pode, porque ele vai perder o apoio necessário que ele precisa na Câmara. Então ele sabe disso. E aí a Gleisi Hoffmann entra na jogada fazendo uma crítica e o Lula dizendo que vai jogar duro. Jogar duro com o quê? Se já está mais que na cara que muitas coisas aconteceram de problema, tanto do Juscelino, quanto também da ministra até esqueci, do turismo, né? Do turismo. É porque tem tanta, né, do União Brasil. Então, o Lula chefe do Freixo. Então, isso, ela mesma. A chefa, né? A Cupicha. Então, esse pessoal aí todo, eles podem fazer o que eles quiserem, porque o Lula não vai abrir mão, porque ele não pode. Ele vai perder o pouco que ele já tem na Câmara e as votações ficará como, né? Então, ele sabe muito bem que o jogo dele está quase que empatado, porque ele tem um judiciário, né, digamos assim, infelizmente. Então, vamos acompanhar com fervor essa briga aí, porque agora nós viemos para isso, né? Para dizer que fora Lula, desde o primeiro dia que eu nasci, fora Lula eternamente.